eu poderia falar horas sobre os benefícios ao trabalhador do fim da escala 6x1, esses de que eu sou testemunha ocular há 22 anos, afinal de contas, a minha empresa está aberta há 22 anos, eu dou consultoria há 23 para empresas do ramo desde que o setor empresarial diz que vai quebrar, que é das pequenas e microempresas. Então, faço parte e trabalho com este ramo e com este setor há 23 anos. Não, ele não vai quebrar. E aí eu vou ter que trazer alguns dados que contrapõem os argumentos empresariais que até então foram trazidos aqui ou na mídia. E é isso que eu estou fazendo aqui, hoje. Bom, vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, a minha empresa é 4x3, sempre foi 5x2. E estamos trabalhando na transição de várias empresas, micro, nano e pequenas, para a saída da escala 6x1. E eu não vou aceitar empresarialmente, e aí eu estou falando de dados empresariais, números, lucratividade, afinal de contas sou uma empresária e faço uma gestão bastante rígida dos meus números. Então eu não vou aceitar que a mão de obra, o custo de mão de obra vai aumentar. E aí eu vou ter que trazer alguns dadinhos aqui que vão contrapor esse argumento. A pressão inflacionária, portanto, e conseguinte, também não vai ocorrer. Porque se o custo de mão de obra não há de aumentar, ou se ele aumentar, ele será inexpressivo perto da produtividade que há de aumentar também, então a pressão inflacionária não vai acontecer, né? Muito bem. Uma das taxas mais graves no Brasil é a rotatividade. Silêncio, por favor. A rotatividade no país é muito alta. A média de rotatividade nesse país é de 56%. E a gente sabe que o custo de um funcionário sendo demitido ou pedindo demissão pode chegar a quase o dobro do seu custo empregado. E pasmem, as empresas atualmente elas têm mais ou menos de 8% a 12% do seu custo de folha de pagamento em rotatividade. Se isso não é um número que impacta nenhum empresário, eu não sei que empresa eles estão gerindo. Porque nas empresas que eu acompanho, o custo de rotatividade ele é um impacto importante. O custo de faltas, atestados, ausências é enorme, inclusive porque o trabalhador está adoecendo. E o número de atestados falsos, de ausências, ele impacta também na produtividade da empresa. Então, na verdade, as empresas já estão trabalhando com uma produtividade muito baixa. Então, eu não aceito o argumento de que a gente vai ter que aumentar a folha de pagamento consideravelmente, porque no momento em que a gente dá uma escala que permite o trabalhador descansar, a gente consegue contrapor os custos de eventuais contratações com a presença daqueles que até então não estão presentes. Então, eu não vou aceitar nenhum argumento empresarial que me diga que os custos vão aumentar porque a gente vai ter que contratar mais. A partir do momento que a gente dá uma escala mais humana, a gente, por muitos dados, a gente consegue diminuir os custos de ausência e de rotatividade, que qualquer empresário sabe que são altíssimos financeiramente. Também são altos para a produtividade em si da empresa, mas eu estou um pouco confusa sobre o termo produtividade sendo usado atualmente aqui e na mídia, porque a produtividade do trabalhador descansado, ela aumenta consideravelmente. E isso visto em todas as empresas em que implantamos a escala 5x2 ou 4x3. Então, estes trabalhadores descansados, eles conseguem, num horário menor, fazer a mesma coisa que faziam no horário estendido e cansado, ou mais, na verdade, porque erram menos. E porque estão mais dispostos também. Então, visto que a gente consegue diminuir muito as faltas, as ausências, os atestados, a gente já tem o contingente de mão de obra necessário no Brasil, de maneira geral, para implantar a escala 5x2 já. É só uma questão de gestão. E de gestão, eu entendo. Mas de gestão, a gente acompanha muitas empresas há muito tempo. Então, não tem o argumento de que os setores precisam de uma transição longa, ele não se sustenta empresarialmente.
Sim, haverá desafios para alguns setores, sem dúvida nenhuma haverá desafios. E a escala rotativa, a escala mais flexível, ela dá conta desses desafios, de horários, de turnos. O meu setor, ele funciona todos os dias. A minha empresa também funciona todos os dias. Então, estamos no serviço, estamos no varejo, atendendo consumidores todos os dias da nossa vida, com uma escala 4x3. E a consequência para as empresas que implantaram escalas melhores foi o quê? Aumento de faturamento. Então, a gente tem diminuição de custos de rotatividade, a gente tem diminuição de faltas e, portanto, a necessidade de informalidade muito menor. Então, o argumento de que a informalidade aumentará, eu também não entendo que matemática é essa. Então, a gente tem a redução de muitos custos e, por uma produtividade e bem-estar maior, a gente tem um faturamento maior. Então, todos os empresários sabem que a lucratividade e a margem, neste caso, nesta matemática, aumentam também para a empresa. Então, eu não vejo nenhum motivo porque deveríamos empresarialmente ser contra a escala 6x1, o fim da escala 6x1. Porque, na verdade, todos nos beneficiaremos. Tanto o trabalhador, por razões óbvias, e gostaria de fazer só algumas provocações. Senti falta de alguns dados e acho que todas as instituições aqui que falaram e se colocaram muitíssimo bem têm acesso a esses dados, que são os dados de custo de rescisões, de rotatividade e o custo de absenteísmo. Esses são custos importantes. A gente, como empresário, sabe, eu também sei. A minha escala é 4x3. Atualmente, nunca foi 6x1. E posso dizer que tanto as nossas, todas, como todas as empresas que eu venho representar aqui, que já estão atuando em escalas diferentes, no varejo de alimentos e bebidas, no comércio e no serviço, que é bem a área que eu atuo, elas vêm mostrando uma diminuição desses custos que podem representar até 12% do custo de mão de obra e de folha de pagamento. E a gente sabe que esses custos são altos. Uma outra coisa que eu queria só também trazer e colocar, eu acho os eufemismos muito perigosos. E existe um eufemismo que eu acho que pode nos distorcer um pouco na análise de todos os dados, é o seguinte: a gente não está gerando empregos. Nós estamos ganhando nosso dinheiro às custas do trabalho das pessoas. O meu e o de todos os empresários. Isso não é necessariamente ruim, mas a gente tem que cuidar do nosso principal ativo. O nosso principal ativo é o trabalhador. E empresarialmente é muito interessante que se cuide dele, porque isso gera receita maior. E eu sou do ramo das comissões, os meus funcionários também, né, recebem comissões e tal. O comissionamento e as horas de 39 ou 38 médias no Brasil, em muitos dos nossos setores, principalmente o meu, ultrapassam em muito as 39 horas. Então, a gente não tem, na realidade do dia a dia, essas 39 horas acontecendo. E as comissões não diminuem, não. A gente tem um jeito de você comissionar sem diminuir a remuneração. Então, são só essas as provocações que eu gostaria de fazer. E as receitas têm se mostrado também aumentadas nas escalas mais humanas, porque a produtividade aumenta sim. E aí existe uma confusão entre capacidade de produção por hora e produtividade do empregado. E eu acho que isso é importante a gente também trazer e provocar. A produtividade aumentou em todos os casos. E, portanto, a gente vendeu mais, perdeu menos e a gente teve resultados muito melhores e o nosso balanço está mais legal também. É isso.